Começa agora o Cenário Trends, que faz parte do conteúdo estratégico da TrendCE. A TrendCE é uma multiplataforma especializada em investimento e tendências em negócios no Ceará. Eu sou Márcio Campos, apresentador desse programa, e hoje nós temos aqui 3 personalidades ilustres. Ana Flávia Chaves, que pode se apresentar. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Márcio. Fazer parte desse programa é excepcional. Sou Ana Flávia Chaves, trabalho há mais de 20 anos com educação, mais focada no ensino superior e educação digital. Atualmente, eu sou empreendedora de 2 polos de ensino à distância da Unifanol. Excelente. Na sequência, nós temos Marcos Miranda. E aí, pessoal, tudo bem? Márcio, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, com esse time forte demais. Me sinto muito forte quando estou aqui com vocês também. Eu sou coordenador de pós-graduação na Unifor, no eixo de tecnologia. Coordeno alguns cursos lá, Big Data, Ciência de Dados, Gerenciamento de Projeto, Inovação e Transformação Digital. Também sou coordenador de projetos na TOTOS, e espero poder aqui dar uma contribuição a esse momento que eu acho bem bacana, essa iniciativa, esse bate-papo. É isso. Muito obrigado. Excelente. Por último, nós temos Marcos Rodrigues. Olá, gente, uma alegria estar aqui com vocês. Eu só faria uma breve correção, Márcio. Eu acho que nós temos 4 celebridades, né? Você também, obviamente, estando entre nós, é uma grande contribuição, uma grande alegria. A minha apresentação não é muito formal, gente. Normalmente, em qualquer contexto que eu esteja aqui me apresente, eu sempre me apresento assim: eu sou Marcos, eu sou filho de Maria, eu sou esposo da Andréa, sou pai de Mateus, que é o meu anjo que me precede no céu, né? Todo o resto era consequência dessa minha identidade. Isso aqui realmente me define, né? Inclusive a minha vida profissional. Mas se precisamos falar um pouco sobre atuação profissional, eu sou coordenador de projetos do MBA em Gerenciamento de Projetos da Unicristos, né? E também atuo com consultoria em projetos, num projeto meu, uma iniciativa de capacitação em gestão de projetos, que é o Instituto Alto Desempenho. Excelente, excelente. Bom, o mundo pós-moderno e a sua dinamicidade traz em si somente uma certeza: a mudança. Dentro dessa perspectiva, o mundo corporativo e nele a educação executiva vem se ajustando aos novos tempos. O contexto pandêmico parece ter acelerado ainda mais a forma de absorver o conhecimento nas organizações. É nesse contexto que empresas e instituições de ensino estão rediscutindo a educação executiva. É dentro desse contexto que hoje o nosso tema é como desenvolver educação executiva. Eu vou começar com uma provocação, se os senhores e senhoras me permitem. Crítico feroz do modelo de MBA e os estudos de caso, Mitzenberg, ainda no ano de 2005, lançou o livro MBA? Não, obrigado. Uma visão crítica sobre gestão. O livro traz uma reflexão sobre a formação do líder, em sala de aula. Essa é a pergunta. Na visão de vocês, é possível formá-los nesse ambiente de sala de aula? Se sim, qual é a efetividade do formato convencional de educação executiva na formação de líderes dentro desse contexto? Eu vou deixar os senhores livres. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Primeiro, falar que essa provocação foi excelente, porque, na realidade, o executivo, a gente tem várias possibilidades de trabalhar a formação, porque hoje o conceito de educação continuada, o long life learning, ele vem de todos os lados. E a pandemia ela acelerou esse processo porque a gente sabe que você pode, através de uma live, através de um evento digital, através de um canal do YouTube, leitura, seja ela digital ou ainda em livros, sempre está sendo conduzido um processo de aprendizagem. Porém, o ambiente que é a sala de aula
eu diria seja ela física ou virtual, ela tem sim fatores que agregam e podem acelerar essa aprendizagem. E aonde está o X da questão? Primeiro, eu colocaria alguns pontos. A troca de experiência. Por mais que eu tenha, né, essa aprendizagem, esse sentido de ser um autodidata, buscar sozinho, preencher lacunas que eu percebo que são prioridades na minha carreira ou prioridades de aprendizagem, eu esqueço esse fator, que é a troca de experiências, você ter a possibilidade de ter outros pontos de vista. Isso daí realmente só acontece se você estiver nesse ambiente. E a metodologia que vai ser empregada, né? Então, a metodologia participativa, com gamificação, com interação. Então, você cria o entusiasmo, a empatia em um grupo que automaticamente já vem com a ânsia, uma vontade de aprender. Porque o primeiro passo é você querer se desenvolver, né? O segundo passo é que a gente não faz nada sozinho. Nós vivemos em sociedade, nós trabalhamos em equipe, nós nos relacionamos com pares, com clientes, com CEOs. Então, esse mundo executivo, cada vez mais, precisa que o conhecimento ele possa ser discutido, trabalhado, porque não existe uma certeza. Como você falou da mudança, estamos num ambiente e num mundo que ele só tem essa possibilidade. Então, eu acredito bastante no que você colocou, mas sim, existem programas de MBA, sim, que com metodologia, com organização, eles vão conduzir a esse processo de discussão. Ideias diferentes, trocadas, chega uma nova ideia que ela não é permanente. Ela dura até que alguém faça uma nova consideração, um novo olhar. Eu vou fazer aqui um contraponto, Ana Flávia. Primeiro, quando o tema, né, é formação executiva, né? Eu tenho vários públicos que fazem MBA, né? Tem um aluno que saiu da graduação, que não tem experiência profissional alguma, e tem aquele cara que já é um gerente, que já é um diretor, que já é um coordenador, que está ali numa trilha, né? E quando a gente faz, minha percepção sobre a educação executiva, né? O foco é ampliar as habilidades, né? Mas alguém que saiu da graduação não tem esse background, né? E aí, eu acho, sim, que é possível a gente formar líderes, né? Mas precisamos colocar pessoas, né? Dos mesmos skills, dos mesmos níveis, para poder um contribuir com o outro. Senão, se a gente tiver um público muito heterogêneo, né? Vou dar um exemplo aqui, um aluno de graduação que nunca trabalhou, que só estudou, né? E um diretor administrativo de empresa que tem 20 anos. Se eu colocar os dois para fazer uma formação executiva, talvez esse não chegue onde ele quer chegar, porque ele queria outros 20 parecido com ele para poder somar e ir para cima, e esse talvez não compreenda, né, toda a estratégia, a skills, enfim, né? Então, a minha ponderação é que nós temos um modelo de ensino, né, que vem desde lá de 1088, com a primeira universidade em Bolonha, e tem esses, sei lá, mais de milhares de anos aí no meio, né, nesse intervalo, e hoje, não, a metodologia ativa é baseada em projeto, é baseada em problema, é gamificação, é microlearning, tem uma série de coisas. Eu acho que é possível, sim, a gente ter uma formação executiva, né, que forma o líder, mas desde que os grupos sejam corretamente definidos. Se você botar grupos muito diferentes, eu acredito que nós não vamos chegar onde a gente quer. E acho que é isso. Passa aqui a bola para o Marcos. Eu sei, o Marcelo vai já falar, a mulher fala demais, viu? Vocês vão me perdoar alguns detalhes. Eu concordo com você, e eu acredito que você vem complementar a ideia. A questão é que, nessa metodologia diferenciada, tem um pré-requisito, e que muitas vezes os programas de MBA, eles não trabalham com uma seleção prévia, porque a seleção, eu não diria que seria de conhecimento. Eu acredito muito que, às vezes, pessoas com menos experiências, interagindo com pessoas com mais experiências, podem fazer um contraponto. Eu acredito que a gente tem que pensar assim, qual é o objetivo desse grupo seleto?
E aí, se a gente pega uma grande corporation, o objetivo pode estar lá sendo desenvolvido nessa mescla, né, de pessoas com mais ou menos experiências, para que eles possam realmente ter um debate mais saudável. Então, isso pode acontecer. Como pode ser um grupo mais seleto de executivos mais sêniores que estão buscando, às vezes, não conhecimento, mas desenvolver as soft skills, né? Que nada mais são que essas habilidades comportamentais. E eu posso ter esse menino que saiu da faculdade e pelo fato dele ser mais jovem, né, em idade, ele também pode ter uma grande maturidade de inteligência emocional que o cara sênior faz porque deu certo e que a gente viu que agora você vai ter que ter uma mudança generalizada nas empresas, porque o pessoal que está chegando, ele não aceita mais aquela coisa, eu vou ter aqui uma hierarquia rígida, né? E aí talvez eu tenha que quebrar aquele cara que está com o pensamento da hierarquia rígida. Então tem que vir para esse ambiente com esse fórum. Então, em resumo, show que você colocou, mas depende do objetivo que a gente está pensando num programa para executivo. É quebrar as diferenças ou é trabalhar com um grupo mais seleto, mais direcionado? E aí a gente introduz na formação do MBA ou de um curso de extensão, no objetivo, como vai ser um processo de seleção, para deixar o pessoal lá todos focados no que a gente quer chegar depois, tá bom? Excelente debate, excelente debate. Eu chamo agora o Rodrigues para fazer esse fechamento. Eu vou fazer, na verdade, um contraponto, na verdade, uma junção das duas falas, né? Da Ana Flávia e do Marcos, chamando uma atenção para um ponto, essa referência do livro é de 2005, né? 2005, há 16 anos atrás, nós tínhamos um modelo de formação, um modelo de capacitação que era muito voltado para o contexto da época, né? A época que se falava a era da informação, né? A gente já ultrapassou essa barreira da era da informação há muito tempo, né? E usando a fala da Ana Flávia, estando hoje nós na era da transformação, o que a gente faz com essa informação e ampliando o conceito que o Marcão falou de ampliar as habilidades, né? Os cursos hoje, me parecem, estão numa outra vibe, né? De não somente de ampliar as habilidades, mas também ampliar as competências, né? E aí é exatamente o ponto que a Ana Flávia falou, de você ter a experiência do grupo, né? A experiência do grupo, o fortalecimento do tal do networking, dessas interações, que elas são absurdamente ricas. E aí que está o desenvolvimento da competência, né? Porque a gente não pode trabalhar conhecimento. Os cursos, e na época se trabalhava muito assim, né? Os cursos não podem querer se arvorar, competir com o YouTube, por exemplo, que é uma fonte de informação absurda, né? No YouTube você encontra informação de qualquer tipo, de qualquer natureza, obviamente, com o devido filtro, né? Porque tem qualquer coisa, tem muita coisa, mas o que a gente tem que trabalhar nesses cursos de formação executiva é esse desenvolvimento da competência. O que baseado na informação, o que baseado no conhecimento, explorando as habilidades, como que a gente transatitude, que isso a gente só consegue fazer com interações, que é exatamente o ponto que a Ana Flávia falou, né? Esse networking que é absurdamente rico. Eu sempre falo para os meus alunos no início do curso, né? A gente tem um momento de encontro com o coordenador, uma apresentação do curso e tal. Eu falo um pouco sobre isso, eu faço lugar dessa fala de não vamos trabalhar desenvolvimento de conhecimentos, não vamos, né? Se você veio aqui buscar conhecimento, você vai buscar no YouTube, que é de graça, né? Aqui a gente vai trabalhar o desenvolvimento de competências. E aí eu faço um exercício com eles, olha, para um instante, olha do lado. Aí eles olham, né? Agora olha para o outro lado. Você tem ao seu lado um potencial sócio, você tem um potencial empregador, você tem um potencial pessoa que você vai contratar para a sua empresa, né? Esse é o principal legado de um curso de formação executiva, né? Esse networking que é criado e explorar e potencializar essas experiências num curso de formação. Não fica pautado de conhecimento, isso já foi, né? É pautar o desenvolvimento da competência,
que é fortemente inspirado e sustentado nessas interações, nesse network que a Ana Flávia falou, né? E, óbvio, usando aí vem a nossa parte, utilizando andragogia para a gente explorar isso com gamificação, estudo de caso, né? Estudo de casos com vivências reais, não estudo de caso de papel, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? E eu sempre digo, olha, estudo de caso em papel, tudo funciona, está tudo previsível, né? Está tudo arrumadinho lá, você pulando 2, 3 parágrafos, você vê o final da história, né? Se a gente traz projetos reais, do mundo real, situações reais e mais, situações reais que eles estejam vivenciando aquela dor, aí a coisa se transforma, né? É aí que está o segredo da formação executiva hoje. Desenvolvimento de competência, né? Explorando esse networking, essa interação entre os alunos da turma e desenvolvendo situações reais, problemas deles, para que eles possam se apropriar desse processo. Pois é, eu tenho só uma coisa para complementar, porque essa palavra do network a gente usa hoje, aquele net living, que vai além, né? Na realidade, eu gostei muito, viu, Marcos, da forma que você se apresentou. Deu até vontade de eu mudar a minha também, né? Mas já estava feita. Mas, assim, o que é esse network? Não é só para o trabalho. Hoje você tem que ter uma geração de empatia. E, para isso, você vai conviver com a pessoa no ambiente de trabalho e na vida. E aí são verdadeiros amigos que você consegue estar sempre um ajudando o outro nesse processo que é essa trilha aí do conhecimento que não para nunca. Legal, gente. É nessa perspectiva revisionista do processo educacional executivo que algumas rotinas estão sendo reavaliadas, né? Até então consideradas sagradas. Dessa forma que estão surgindo, como já foi dito, microlearning, relearning, a gamificação, lifelong learning, né? Learning, entre outros. Até que ponto essas inovações estão sendo incorporadas no processo educacional executivo atual? E qual a efetividade dessas ferramentas na retenção e aplicação do conhecimento dentro das organizações? Flávia Chaves, pode iniciar, né? Pegando aqui na sequência, os meninos já iniciam. Pois é, eu vou falar para você que todo esse processo novo, metodológico, ele é muito bom, mas eu queria que a gente fizesse aqui uma reflexão. Qual é o resultado de tudo isso? E aí a gente volta para o início. Qual o propósito da aprendizagem? Qual é o meu objetivo na formação do executivo? A gente fala do curso de pós, do MBA, mas a gente pode ter um mestrado profissional e a gente também tem cursos de extensão, porque existem gaps, não só de conhecimentos, mas gaps comportamentais que eles precisam estar constantemente sendo trabalhados, entendeu? Então, eu acho que as ferramentas, os learnings e tudo que você citou, eles vão ser ferramentas. E aí vem quem é o educador, como foi pensado e idealizado o curso, para que ele possa ser cada vez mais personificado àquele grupo. E aí nós temos na área executiva um pensamento em que o planejamento, seja do projeto do MBA específico direcionado para esse grupo, ou seja, uma determinada atividade de treinamento, enfim, de curso de extensão, ele tem que caber, ele tem que ser como se fosse uma roupa de uma noiva. É exclusivo. E aí você tem que fazer todo um estudo da sinergia das pessoas para que realmente o que está se usando de ferramenta case com o objetivo do curso e a gente vai estar ao lado, como educador, acompanhando essa trilha de conhecimento. E no final todo mundo vai conseguir colocar em prática. Porque eu acho que a praticidade do que está sendo aprendido é que realmente leva a você dizer, eu, a partir de agora, mudarei o meu comportamento de líder. Mudarei o meu comportamento enquanto gestor. E isso vai levar a empresa, a instituição que eu trabalho, a ter o melhor resultado, que não é um resultado apenas financeiro,
de perpetuidade, um resultado de sucesso. Aí, isso a gente consegue? Sim, não, mas é esse o grande objetivo. Se a gente conseguir, então, esse é o curso perfeito para os executivos. Excelente contribuição. Tá? Eu gostaria de falar que eu sou objeto de estudo, né? E pratico também o que se fala aqui, porque eu também sou professor dos MBAs. Tá? E, na sequência, eu queria ouvir também agora o Marcos Rodrigues. O que o Marcos acha desse tema? É bastante pertinente a fala da Ana Flávia quando a gente está comentando essa questão da adaptação do processo de capacitação, né? Porque muitas vezes esse executivo, talvez ele não tenha um interesse numa formação mais longa, né? Numa pós-graduação. E aí, momentos em que ele consegue moldar e ajustar a sua trilha de formação para aquilo que ele realmente precisa, através na estruturação de um processo de formação com microlearning, cursos mais objetivos, mais pontuais, né? Workshops, oficinas. Esse modelo que eu acho que está o grande pulo do gato, né? De repente passar, por exemplo, num curso de pós-graduação, e não é nenhum demérito de um curso de pós-graduação, dependendo da necessidade, do propósito, e aí eu gostei muito da fala da Ana Flávia. Propósito. Qual é o propósito? O que esse executivo realmente precisa? Ele precisa criar uma base de formação, aí sim, uma formação mais longa, mais sólida, como um curso de pós-graduação, pode ser o mais adequado, né? Mas pensando na nossa formação executiva, que não somente é estruturada através de um curso de pós-graduação, a gente pode ter a montagem desse curso, né, dessa trilha de capacitação, dessa trilha de formação, com base no propósito e mais, com base nesses gaps, os gaps de conhecimento, os gaps de competência, naquilo que o executivo se sente mais fragilizado, de identificar o que pode ser feito para suprir essa carência, que pode não ser um curso formal, né? Pode ser um processo de mentoria, pode ser um processo de acompanhamento com um mentor, com um coach, e aí não querendo desvirtuar o termo do coach, né? O coach pensando naquele cara que é o cara que está do seu lado, né? Aquele técnico, e aí não vou entrar no mérito das discussões relacionadas ao processo de coaching, não é nada disso, eu só usei o termo do inglês, né? O coach como aquele técnico, aquele cara que está ali do seu lado, que também pode ser um modelo a ser utilizado dentro desse processo de formação, não necessariamente através de uma formação mais formal, né? Pode ser, inclusive, através desse processo de mentoria, de ter alguém com quem você chame para tomar um cafezinho, né, Marcos? Vamos tomar um café, e nesse processo de café eu trocar ideia, eu trocar experiência e buscar um aconselhamento, uma orientação, né? Eu acho que é aí que está o grande segredo desse processo de formação. Fantástico. Miranda, como é que você vê a fala do Marcos Rodrigues? Mas são sempre assuntos muito complexos, né? Porque quando a gente fala de trilha de capacitação, desenvolvimento, essa questão do propósito que eles já colocaram muito bem, tem muitas pessoas que não sabem ali qual o propósito. Muitos estão na onda, não, eu vou dar, a ciência de dados está na moda, vou lá fazer ciência de dados, mas não tem um propósito, né? É uma coisa que eu tento fazer aqui na Unifor, é a jornada do aluno. Antes da aula, eu mando um formulário e pergunto qual a sua expectativa. E é com base nisso que eu meço, né, a régua da aula, né? E aí, se a gente conseguisse, em todos os casos, alinhar essas expectativas, talvez a gente conseguisse atender melhor ali a necessidade do aluno, né? O propósito dele, né? Eu tenho cursos, como de ciência de dados, que os alunos têm um propósito muito bem definido. Os caras sabem ali o que quer, mas já tem gente que faz gerenciamento de projeto que quer conhecer, quer entender, né? E aí a questão do propósito acaba interferindo de alguma forma no resultado da turma ali, porque nem todo mundo está no mesmo propósito, na mesma vibe, né? E com relação à questão de gamificação e learning, aqui na Unifor a gente tem um PDL, que é o Programa de Liderança, que a gente tenta trabalhar as soft skills, né? Negociação, né? Porque não é, o MBA, ou a educação, né? O MBA em si, ele tem um propósito ali, né? Que ele vai cumprir, né? Mas não pode ser só o propósito técnico, né? Tem que ter o propósito comportamental também, né?
Mas, reforçando, para concluir, é um tema complexo. A gente tem que realmente ali traçar a jornada do aluno e entender como é que ele quer, né? E como é que a gente pode atender a expectativa dele. Marcos, eu ia só completar uma coisa. Na prática, existe uma coisa, um item que é o autoconhecimento, né? Então, o que falta, de uma forma geral, é que as pessoas trabalhem esse autoconhecimento, e isso ciclicamente, porque às vezes você está hoje num estado e você, não, agora eu quero mudar, eu quero aprender uma outra coisa. Existem mudanças. Isso não é uma coisa, eu quero ficar na área técnica de computação, de banco de dados, mas amanhã você pode ir para o marketing, né? Essa semana eu estava numa reunião, tem o CEO de marketing da empresa, ele é engenheiro, depois ele foi fazer curso fora em marketing, ele é muito bom nessa área. Então, a gente não tem mais aquela profissão para o resto da vida. E esse autoconhecimento, ele é necessário para que na hora em que você chega num programa executivo e você pergunta qual o propósito, a pessoa não fica igual a Alice. Qualquer propósito eu vou. Ele tem que saber o seu propósito. Qual é o seu plano de desenvolvimento individual? Aonde você quer chegar? Partindo de quem você é, aonde você quer chegar, você vai traçar a sua trilha. E aí o MBA, ele não vai ter nada perfeito, né? E aí eu concordo muito, Marcos, com o que você falou, principalmente num programa assim, de mentoria, onde tem uma pessoa mais sênior em determinada área que vai poder te orientar para que você possa encontrar esse MBA, esses cursos de menor duração, enfim, ou um conjunto de tudo, né? A gente tem várias áreas que estão sendo desenvolvidas, né? A área de segurança da informação, gente, está passando por um boom, né? O que a gente vê hoje é as empresas correndo, né, para se preparar para isso, e muitas tendo muito prejuízo com essa área. E aí você, poxa, a inteligência de mercado, eu vou fazer marketing digital, nada. Antes de pensar em alguma coisa, a gente tem que ir lá saber como é que esse consumidor está pensando, porque não adianta eu fazer um plano de negócios lindo se eu não consigo colocar em prática, porque eu faltou, tipo, entender a cabeça do consumidor, né? E aí a gente vai misturando estatística e a coisa vai ficando maravilhosa. Mas o autoconhecimento, para mim, ele seria muito importante, né? E que de forma cíclica as pessoas parem um pouco, não, agora eu terminei essa trilha, o que é que eu posso fazer mais, né? O que é o meu gap? Ou agora eu vou fazer uma mudança de carreira. Muitas pessoas buscam o MBA porque elas estão sentindo que precisam mudar de carreira. E aí elas acabam indo pelo que está na moda, que alguém indicou, e o resultado é que o resultado do MBA não é tão bom. Por quê? Porque a expectativa que ela tinha não era aquele MBA. Ela tinha que primeiro entender o que ela quer. Então, eu acho que isso também acontece dentro das empresas, quando joga alguns executivos uma trilha, principalmente em grandes corporações, vem uma trilha engessada. Você precisa de... Não sei se eu preciso de... Eu preciso aonde eu quero, aonde é uma lacuna. E cada vez mais o desafio dos cursos formais, e aí é o MBA, que a gente conhece, ou uma pós-lato sensu, ou até um mestrado profissional, é a gente conseguir personificar a aprendizagem. Um dos aspectos bastante discutidos é a aprendizagem como experiência. Ira Bessler, de quem eu sou super fã, faço a recomendação que façam uma pesquisa nas redes sociais, fala muito bem sobre aprendizagem, comenta que, em última análise, o conteúdo é sempre uma experiência. É nesse contexto que fala-se que nossa experiência individual pode variar de forma relevante, dependendo de quem somos. Na opinião de vocês, como atender à necessidade de personalizar a aprendizagem corporativa, falamos disso há pouco tempo, em consonância com os objetivos e necessidades de aprendizado específicos? E na esteira, e qual o papel dos aspectos culturais? Quando eu falo aspectos culturais, eu falo forma de falar, visão de mundo, costumes,
em que estão inseridos os protagonistas nessa experiência. Olha lá, hein? Pergunta. A amiga Flávia pode iniciar os debates. Eu acredito que a gente acabou também já discorrendo um pouquinho sobre isso, e eu acho que muito relevante essa colocação, principalmente quando a gente está falando de formação executiva. Para isso, você tem que ter um alinhamento das expectativas de cada um e tem que ter uma abertura dentro da forma, da metodologia que vai ser utilizada, né, no desenvolvimento de cada conteúdo, porque vai ter um conteúdo que de um determinado curso de extensão de MBA que você não vai poder discorrer de uma forma tão livre. Mas a gente tem que permear dentro do curso momentos para que as pessoas possam interagir, para que elas possam ter o seu ponto de vista, para que as pessoas possam também ser preparadas no sentido das soft skills, porque na hora em que você vai aprender à luz da sua cultura, da sua história de vida, a gente tem algumas pessoas que têm, elas querem postar a sua opinião como prioritária, e esse não é o âmbito. Só há aprendizagem, né, se você pode errar e se você se sente com confiança para falar o que realmente você acredita. Então, criar esse ambiente de confiança, criar esse ambiente em que não haja críticas no sentido, sem ser críticas construtivas, criar esse ambiente em que você pode externar o seu pensamento sem ser visto de uma forma equivocada, isso daí, para mim, é uma maestria do educador. Por mais que a gente fale da área tecnológica, né, de tudo ser virtual, do e-learning, mas essa sinergia, esse ligar os pontos, é o educador que está à frente, ou idealizador desse projeto, do programa, enfim, que vai ter condição de fazer essa conexão, né? Extrair de cada um o que ele tem de melhor, criar um ambiente de confiança, criar um ambiente em que as pessoas consigam aprender, colocar em prática, mas elas têm que se sentir à vontade para externar o que elas falam. E aí eu acredito você tem que ter uma base de conceito, você tem que ter uma empatia com o outro. Se eu não tenho a empatia, se eu não me coloco no lugar do outro, eu realmente posso, no afã de defender uma ideia, prejudicar, né? E deixar o outro numa posição mais calada, e aí o debate não flui. E, principalmente, além da empatia, a autenticidade. Agora, quando é que eu sou autêntico? Quando eu me sinto à vontade. Né? Por exemplo, hoje, esse debate aqui maravilhoso, né? Com 4 pessoas profissionais, todos espetaculares, mas eu diria os 3 rapazes aqui, e eu me sinto à vontade de falar, de comunicar, porque houve uma sinergia, houve um preparo, houve uma ambientação. Então, a gente tem que ser autêntico. Mas nem todas as pessoas têm essa facilidade. Algumas pessoas, elas precisam de uma condução. Por isso que a gente diz assim, tem que ter um coordenador. Né? Uma vez eu recebi isso, para que esse coordenador do MBA? Eu digo, rapaz, ele é tudo. Ele é a conexão de tudo. Sem um coordenador, não existe o MBA. Ah, mas não é só botar aqui o nome do professor. Não é isso. O coordenador, ele vai conhecendo a turma, ele vai gerando esse ambiente e faz toda a diferença. Então, eu posso ter um curso de extensão, eu posso ter um MBA, eu posso ter um mestrado, mas se eu não tenho uma coisa one-to-one, eu tenho que ter uma pessoa que vai estar de fora fazendo esse propósito acontecer. Essa é a minha visão. Excelente contribuição, viu? Eu queria agora ouvir um pouco o Miranda. O que o Miranda tem a falar sobre esse aspecto. Queria ressaltar aqui a questão dos aspectos culturais. Né? Eu falo dos aspectos culturais aqui, eu falo que é muito comum no mundo acadêmico, no mundo executivo, a importarmos conhecimento de fora, do exterior, e muitas vezes se diluem ou não se aplicam, ou se desfazem, né, como queiram,
né, dentro do nosso microambiente. Não é isso? A nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa visão de mundo. Isso interfere diretamente na decisão dos gestores, na forma de gerir, e tem que ser considerado também dentro do aspecto de aprendizagem corporativa executiva. Né? Como é que você vê isso, Miranda? Mas, tu não faz nenhuma pergunta fácil, hein, Márcio? Deixa eu te dizer, existe essa importação de conhecimento, né? A gente sempre busca, né, grandes personalidades, grandes professores, né, para trazer, né, algo ali inovador, algo, né, importante, mas eu tenho a seguinte característica sobre essa importação de conhecimento. Não adianta eu vir com a ideia lá da China se o chinês não conhece o empresário cearense. Sabe, Márcio? Cara, lá funciona. Cara, aqui não funciona. Né? Então, eu vejo, às vezes, se perdendo, em dado momento, algum comentário ali, né, sem maldade nenhuma, diz, lá em São Paulo isso funciona. Não, o perfil do empresário de São Paulo é diferente do perfil do empresário cearense. Algumas ideias não vão se aplicar. Né? E aqui, eu sou cearense, né, da Gema, como a Ana Flávia, a gente tem que compreender a natureza, né, do nosso estado, né, ou para quem a gente vai trabalhar e como as coisas vão acontecer. E eu vejo, sim, mas por diversas vezes essa questão cultural, forma de falar, costume, assim, a gente tentando, direto ou indiretamente, importar alguma coisa lá de fora que não cabe aqui, né? Inclusive, eu sou um que trago muito professor de fora, né? Inclusive professor dos Estados Unidos, mas eu busco sempre trazer os cearenses, né? Outro dia eu trouxe um cearense, né, que trabalha fora para dar aula no meu curso, porque eu gosto de né, reforçar. Eu sou nordestino, sou cearense, eu acredito que nós temos muito potencial aqui no Ceará, nós temos excelentes professores, né? E eu acho que combina muito trazer os nossos excelentes professores com os nossos excelentes costumes, né? Com tudo que a gente tem. E um outro ponto com relação à personalização da aprendizagem corporativa. Eu fiz algumas fusões, né, de instituições de ensino e eu vi grandes empresas, né, reconhecidas aqui no mercado, né, nacional, com cursos de formação específicos para determinada empresa. E vi e analisei que isso tem uma boa aderência. Às vezes, você comprar uma formação pronta não vai chegar no resultado que você quer. Precisa se compreender o momento da empresa, a maturidade, o que se quer, para daí planejar algo concreto. Né? Uma das coisas que eu vivo dizendo é o problema de consultoria. Ele só diz como fazer, mas não garante o resultado, né? Sim, e chega uma hora que a gente tem que garantir o resultado. Não basta mais só dizer, faz assim que dá certo, entendeu? Bom, essa foi a minha contribuição. Só para elucidar, eu, no meu papel de coordenador, uma vez busquei um professor e ele tinha, não vou nem falar o nome aqui, mas ele tinha cara de indiano, nome de indiano, tinha trabalhado na IBM. O cara é bom, o cara deve ser um crânio. O cara era de Iguatu, entendeu? Mas, assim, deu uma aula brilhante. Então, é só uma piada para a gente elucidar a questão realmente de compreender as peculiaridades, os nossos aspectos próprios, porque tudo que a gente faz como decisão, como modelo de gestão, tem que ficar aderente a esse aspecto cultural. É como você bem falou, o que funciona em São Paulo não necessariamente pode funcionar no Ceará e vice-versa. Né? Então, quando se fala de gestão, quando se fala de liderança, onde a comunicação é 70%, né, do papel do líder, deve-se considerar isso. Né? Como é que você vê esse aspecto, Rodrigues? Eu achei interessante a fala do Marco com relação a essa questão da importação, né? Da mesma forma que a gente importa metodologias, processos, né? Eu também tenho a vivência de projetos internacionais onde toda a necessidade de adaptação à cultura dos stakeholders ela é vital para um processo de fluência, né? Fluência no ciclo de vida do projeto, desde uma forma de, por exemplo, eu participei em projetos com coreanos que eu tive que ser instruído com relação à forma de entregar o cartão de visita para eles, né? De não entregar de qualquer jeito, entregar com as duas mãos, enfim. Tudo isso é importante.
né? E quando a gente traz isso da mesma forma para o contexto de formação, de capacitação, é também muito relevante. Mas eu aposto na mesma fala do Marcos com relação a essa falta de liga, né? Trazer pessoas para trazerem as suas experiências de outras praças de gestão. Ela é extremamente rica para os nossos alunos, sem dúvida nenhuma, né? Mas em alguns casos vai faltar liga, vai faltar aquele, pô, sou eu, né? A identificação, a forma de falar, inclusive, né? Eu também sou adepto dessa linha, Marcão, de trazer professores cearenses, mesmo que estejam fora, né? Para conversar com os nossos alunos, porque a fala deles é natural, né? É usar o macho, não sei o quê. Aquilo desenvolve empatia, aquilo desenvolve a liga, e o aluno se identifica nesse processo, né? Ele se vê nesse processo. E um ponto que vocês estavam falando, que eu achei muito, muito importante, que já vem da fala da Ana Flávia, desde a primeira pergunta, né? Essa necessidade de adaptação, eu continuo apostando, continuo insistindo nessa linha, de que, por exemplo, nas minhas formações, seja qual for o contexto, seja nas formações de consultoria, formação em company, na formação dentro da pós-graduação, usar os cases que sejam identificados pelos formandos, né? Isso apropria o case, apropria o problema, né? Porque, como eu falei, trazer um case, e aí existem livros, referências, né? Um monte de case bonitinho, tudo lindo para se fazer, né? Mas não desenvolve a liga, né? Quando o formando traz um problema dele para resolver em sala de aula, isso traz uma riqueza absurda, sem contar com uma maior apropriação por parte dessa pessoa que está se capacitando. Ele está dizendo, ó, essa dor é minha, verdadeiramente. Não é porque eu empatizo, não é porque eu me identifico com o caso, é porque é realmente um problema meu, né? Isso fortalece muito o processo de capacitação, o processo de formação, notadamente na formação executiva, né? E aí, mais uma vez, eu aposto nessas conversas, né? Nessas mentorias. Os meus melhores momentos de formação foram em mentorias, foram em cafés, né? Eu tenho muitos mentores, alguns deles que nem sabem que eu sou que me mentoram, né? Alguns deles que nem fazem mais parte desse tempo, né? Quando eu digo nesse tempo, hoje, o nosso presente. Né? Mas eu gosto muito desse modelo de formação em que a gente senta para conversar e diz, vamos bater papo aqui, vamos trocar ideia, né? E deixa eu te ajudar na resolução, na condução desse seu projeto. Eu aposto muito nisso. Isso traz essa experiência, essa vivência que fortalece o processo de capacitação. Excelente, eu concordo com a fala, realmente isso faz toda a diferença. Eu ia só completar um detalhezinho, que é o seguinte, a gente fala, né, de trazer pessoas de fora, e vocês já viram a quantidade de cearenses brilhantes que estão fora. Então, eu queria só parabenizar, porque são essas cabecinhas chatas, né, que a gente brinca, que estão lá fora brilhando, que tem que vir. Ao mesmo tempo, né, fazer um contraponto da necessidade que nós temos de adaptar novas ideias à nossa conjuntura aqui. Temos, sim, que estar abertos ao novo, mas não podemos mecanizar uma nova ideia e aplicá-la no nosso Ceará. Por quê? Porque existe um cenário econômico, existe uma questão cultural, seja ela na área de business ou na área social. Então, a gente tem que ter essa grande capacidade de fazer as adaptações e não simplesmente ou rechaçar o novo ou querer simplesmente copiar e colar, porque isso não cabe. E se a gente for além, mesmo aqui no Ceará, se eu pegar várias empresas, eu não consigo pegar uma solução de uma empresa e sair copiando na outra. Por quê? Porque assim como cada um de nós somos um indivíduo, cada estrutura organizacional, ela é única. A empresa A é única, a empresa B é única. Então, nós temos que entender a cultura da empresa para que isso possa acontecer, né? Mas, voltando aí, parabéns, porque em todo lugar tem um cearense, aqui no Brasil e fora, e sempre brilhando, né? Veja os resultados do ITA, né, gente? Isso, sempre volta para casa. Gente, o quarto ponto é o seguinte,
Eu vou citar aqui o Alex Bretas, é o cara que está fazendo sucesso aí nas redes sociais, falando sobre educação corporativa. Ele costuma falar o seguinte: muitas vezes as pessoas não são consultadas sobre o seu interesse particular em participar do treinamento. Quando ele fala isso, ele está enfatizando na questão da emoção. É por isso que eu falo, na visão de vocês, como trabalhar esses sentimentos, essas emoções, no atendimento à necessidade de retenção informacional. Aqui eu queria trabalhar a questão da dispersão na sala de aula, da necessidade de contextualizar o assunto para que ele consiga, para que a gente consiga prender a atenção dele, né? Da empatia do professor, do mentor, da pessoa que está à frente, no sentido de conquistá-lo, no sentido de se colocar no lugar dele. E, enfim, como é que a gente trabalha as emoções no treinamento corporativo? Isso aí dá para a gente ficar aqui horas, né? Mas eu já sempre estou tomando aqui a frente dos meninos e agradeço aí a gentileza. Eu ia colocar para vocês que tem uma conjuntura. Primeiro, quando você faz um projeto de trilha para executivos, e aí a gente sempre falando, seja de extensão ou uma pós, um MBA ou até um mestrado, a gente tem que alinhar o propósito dele com o propósito do curso. A gente tem que usar ferramentas que têm a ver com a forma que ele aprende, né? Isso não é besteira. Tem gente que é sinestésico, tem gente que é visual. Então, a gente tem que adaptar. E aí, como é que eu faço? Se eu tenho um grupo, né, que pode ter um pouquinho de cada, eu tenho que ter na condução, né, dos cursos um instrutor, um educador, enfim, que ele possa moldar ferramentas que atendam a todos eles, né? Essas ferramentas, elas vão fazer que o cara visual esteja lá, que o sinestésico depois esteja, e interagir. A interação é fundamental. Excelente. Essa interação faz a diferença. Bacana. E tem um detalhe que para mim também é muito importante, que o executivo consiga ter o tempo para ele estar fisicamente naquele local. Porque, assim, cria um programa de trilha de aprendizagem. Aí, na véspera do orçamento, não, tem um calendário, vai todo mundo aqui, ou virtual, ou presencial, para esse curso. O curso é ótimo, o instrutor deu liga, como a gente estava falando, mas o cara está aqui, ele é o executivo. O orçamento vai ser a vida inteira do ano dele, ele está com a equipe lá bombando e ele fica no celular, ele não consegue, né? Eu acredito que nós temos que permitir as pessoas participarem dos momentos de aprendizagem, elas têm que estar inteiras, né? Inteiras ali de corpo e alma. E legal. Também levar em consideração as questões familiares. Se você está com um ente próximo no hospital, dizer que vá para o treinamento, também não vai adiantar. Né? Só para cumprir uma tabela, isso vai dar certo, né? Demodé. Isso. Eu queria ouvir um pouco aqui também o Marcos Miranda. Bom, essa questão das emoções, eu acho que está muito ligada, pelo menos na minha visão, ao mundo corporativo, né, o que a pessoa está planejando para ela na empresa, né? Uma coisa que eu acredito muito é que as empresas têm que fazer processos de avaliação e construir o PDI e alinhar o desenvolvimento das competências do profissional com base nesse PDI. O resultado do PDI pode ser um curso de extensão, pode ser um MBA. Eu acho que o passo inicial, pelo menos dentro do mundo corporativo, é as empresas estabelecerem isso. E, claro, quem vai montar o PDI, aqui na TOTVS, quem monta o PDI não sou eu. Quem monta o PDI é o meu time, é o meu analista. Eu quero me desenvolver em Angular. E é ele que está dizendo qual é o caminho que ele quer seguir. E eu acho que, para essa questão da emoção, esse é o primeiro passo. As empresas terem um processo efetivo de desenvolvimento, onde a pessoa diga, olha, eu queria me desenvolver nisso. Como é que esse desenvolvimento que eu quero fazer se encaixa com a estratégia da empresa? Aí entre os coordenadores, os líderes, né? Então, acho que se a gente começar daqui, desse ponto, Márcio, dentro da sala de aula, o cara vai estar empolgado, dentro da sala de aula, o cara vai ter atenção, né? Agora, infelizmente, não é isso que acontece na prática, né? É como a gente já sabe. Ei, vai ter um treinamento ali, bota todo mundo. Independente se é do setor, se não é do setor, aproveita que tem 10 vagas
né? E isso desconstrói um pouco, não gera resultado, né? E o pior de tudo é a perda de tempo, né? Tanto para a empresa, né, como para o funcionário. Não Eu acho que funciona, né? Não funciona. Rodrigues, a sua consideração final com relação a esse tema? Com relação a isso, eu vou puxar para uma outra frente, tá? A questão do que você comentou sobre o uso e explorar as emoções num processo de formação em sala para diminuir as distrações, né? A evasão do raciocínio, né? De repente o aluno está ali, mas ele se evadiu, já foi para outro canto. Usar metodologias em sala que fortaleçam essa empatia e que fortaleçam esse engajamento emocional. Por exemplo, por mais que não seja voltado para aquilo, mas usar metodologias que eu gosto muito, né? Metodologias sustentadas no processo do design thinking, né? De explorar essas emoções dentro do processo de capacitação e usar essas emoções para fortalecimento desses links, né? De explorar aquele momento em que você percebe um maior grau de emoção por parte da pessoa que está falando, né, o formando, e dizer, opa, é aqui que eu vou explorar, né, explorar aquela emoção que ele está sentindo naquele momento para fortalecer a criação do conhecimento, a criação da competência, né, explorar a emoção durante o processo de capacitação. Excelente. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Nesse momento, eu peço uma rápida consideração, palavras finais dos nossos entrevistados de hoje. Pode começar, Rodrigues. Suas palavras finais. Então, pronto. Vou começar. Para mim, primeiro, mais uma vez, Márcio, agradecer o convite. Foi uma grande alegria, uma honra poder estar com vocês aqui, trocando ideia, batendo papo sobre gestão, batendo papo sobre processo de capacitação, que eu sou apaixonado, né? E para aqueles que estão nos ouvindo, a minha dica, que eu sempre falo aos meus alunos, né, em qualquer contexto, de explorar esse processo, de explorar aquilo que é visto em sala na sua vivência profissional, na sua vivência diária, na sua rotina, né? Machado de Assis, se não estou enganado, num dos livros, eu não confesso que eu não lembro qual foi o livro, ele diz assim: de nada adianta conhecer toda a teoria, algo mais ou menos assim, né? De nada adianta conhecer toda a teoria do amor, conhecer todos os sonetos e poesias se eu nunca tiver dado um beijo, né? Então, assim, não vai adiantar de nada você ficar em sala de aula, trocar experiência com seus colegas de sala, com os professores, com seus mentores, se você não levar aquela experiência para a sua vida, né? De forma efetiva. Então, usar isso, inclusive, como fortalecimento dessa emoção, né? Explorar essa emoção no processo de capacitação, trazer aquilo que eu vejo em sala, seja qual é o ambiente dessa sala, seja uma sala formal ou informal, para a minha dinâmica, para a minha realidade, e fazer as minhas experiências, né? E adaptar aquilo que eu estou vendo, que eu estou experienciando em sala, na minha rotina, nos meus projetos, na minha vida. Eu acho que essa é a minha dica final. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Até gravei aqui, viu? E a citação também fantástica. Vamos lá, nosso amigo Miranda. Bom, pessoal, vou copiar metade das coisas que o Marco Rodrigues falou, né? Muito obrigado pelo convite, né? Gostei muito de estar aqui com vocês. É muito importante, Márcio, esse trabalho que você vem fazendo aí de forma incansável, não só no Grupo PPI, mas todas as outras ações que você vem fazendo. Você é um cara que eu admiro bastante, né? Desde o Tapioca Talks, né? Cara, você é um cara nota 100, cara. Parabéns, continua fazendo esse trabalho que é importante para aqui o nosso estado, né? Para o Ceará. Palavras finais sobre o tema que a gente conversou. Eu acho que a gente tem muito a evoluir aqui no nosso estado na questão da educação, principalmente na educação corporativa, sabe? Eu acho que a gente deveria abrir mais fóruns como esse para debater esse assunto, para discutir soluções, né? Ou, quem sabe, fazer um evento maior, um Tapioca Talks Trend CE, lá no centro de eventos, né? E chamar todo mundo e dizer, olha, a gente vai debater o assunto da educação aqui no Ceará, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu não vou conseguir falar o que o Marcos falou, cara. Eu anotei aqui também, entendeu? Foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Essa foi a minha contribuição. Nossa amiga Flávia, a palavra é sua. Olha, os últimos serão os primeiros, né? Inverteu. Primeiro, agradecer, Márcio, foi excelente. Agradecer também vocês, os dois Marcos, contribuições maravilhosas. E eu acho que a contribuição final é que cada um
que está dentro do ambiente executivo tem que fazer uma gestão interna do seu autoconhecimento para que o seu PBI, o seu programa, a sua trilha de conhecimento, ela seja sua. Você escolha e, a partir dali, você verifica os projetos dentro da empresa ou fora, uma mentoria, para se adequar ao seu propósito. Né? Em resumo, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar está bom. Isso daí é lá na Alice. Na prática, a gente tem que saber aonde quer chegar. E aí, como todo bom cearense, com garra e determinação, a gente vai e supera qualquer japonês que aparecer no meio do caminho. Um abraço e muito obrigada. A gente chega lá. Gente, chegamos ao final do programa. Queremos agradecer a três o espaço para trazer esse tema. Eu agradeço demais o convite por ter conduzido mais essa conversa. E a Trend-CE agradece a sua audiência. Você que ficou até aqui, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Um forte abraço e até a próxima. As coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta, é ou não é? Mas para isso, você tem que fazer sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As 2 doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.